iniciando mais um programa Presença e Harmonia com o apoio cultural da Ordem Rosa Cruz, AMORC, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. Já há muito que se fala do poder do pensamento, do poder que temos em atrair para nós, por meio dos nossos pensamentos, aquilo que nós desejamos, aquilo que nós visualizamos, né? Desde o começo do século XX, livros são publicados sobre como usar a mente para atrair magneticamente aquilo que nós temos como caro ao nosso coração. E é esse assunto que nós vamos abordar no programa de hoje com o nosso querido Frater Elias, gerente Rosa Cruz da nossa grande loja, para explorar um pouquinho melhor o que é esse poder do pensamento, esse poder de atração que pode ser empregado por todas as pessoas. Tudo bem com o senhor, Frater? Tudo, Frater. Tudo bem. Então, a mente é realmente magnética, Frater Elias? Não tem a menor dúvida, né, Frater Jamil? Isso, nós falamos assim, né, do século XX e tal, mas na verdade isso já vem de muito tempo, né? Desde a antiguidade, quando se falava que o homem é aquilo que ele pensa. Sim. Não é? Então nós precisamos, na medida do possível, estarmos mais atentos a isso, porque o que nós pensamos atrai. Nós já falamos em alguns programas a respeito de palavra, pensamento, ações, ou pensamento, palavras e ações, e da importância disso, justamente por causa da questão da atração. Que felizmente hoje isso já está desmistificado, né? Porque há um tempo atrás a gente ouvia até algumas coisas bastante desagradáveis, por exemplo, que como essa coisa de força do pensamento, de que o pensamento atrai, tudo isso tinha origens meio duvidosas, meio suspeitas, não é? Felizmente hoje isso está caminhando para um outro ritmo. Claro. Quer dizer, realmente está se entendendo cada vez mais que o homem é aquilo que ele pensa e como é importante a gente pensar bem. Essa questão da higiene mental, Frater Elias, porque nós somos criaturas do hábito, né? Nós formamos hábitos durante nossas vidas e acabamos escravos deles. E nós percebemos que existem os hábitos mentais, né? As pessoas têm, às vezes, algumas, o hábito de pensar sempre negativamente, mas sem perceber que estão nessa linha de pensamento. Como é que ela quebra isso e consegue transmutar o seu pensamento para atrair coisas melhores? Bom, veja, Frater Jamil, na ordem nós temos uma colocação que é genial, nós temos assim como genial, que é a questão de que temos que tomar consciência daquilo. Quer dizer, tomar conhecimento, realmente entendermos de que realmente é assim, o que é que está acontecendo, o que é que precisa mudar. Agora veja que aí entra uma coisa muito importante, vamos dizer assim, uma palavra que está até inclusive no ideal ético dos Rosa Cruz, que é a questão da coragem. Então veja que coisa interessante, encorajar. Se nós pegarmos a palavra encorajar e tentarmos, vamos dizer assim, decodificá-la, traduzi-la, o em significa colocar, está entendendo? Ou colocar ou dar. E o cor, o que é cor? Coração? Coração, né? Vem da palavra latina coração. Então, o que encorajar o outro, o que significa? Justamente nós entrarmos no seu coração, conseguirmos colocar alguma coisa dentro do seu coração. Isso vai gerar o que nele? Autoconfiança, autoestima. Porque veja, às vezes nós estamos criticando que as pessoas têm um pensamento pessimista, mas o que está em volta dele só o leva a ele cultivar esse tipo de pensamento. Então aí nós entramos naquela imagem também, que é muito Rosa Cruz, do jardim. Que no fundo, todos nós precisamos entender que no fundo somos jardineiros. Todos nós temos o nosso jardim. Agora, onde é que está esse nosso jardim? Nós falamos agora há pouco no encorajar, que está na nossa mente, no nosso cérebro, vamos assim dizer, e no nosso coração. Se nós aprendermos a colocar boas sementes aí, a cuidar bem disso, o que é que vai acontecer? Vão nascer bons frutos, flores bonitas, perfumes os melhores possíveis. Agora, se nós colocamos coisas, vamos assim dizer, às vezes até inúteis, daqui a pouquinho todo mundo está dizendo para nós, como você é um inútil. É verdade. Você não serve para nada, você não faz nada, você não vai realizar nada. E quantos de nós não ouvimos isso? Sim. Quando criança, ou quando jovem, quando adolescente, às vezes até na escola, né? Sim, às vezes não é assim? Quer dizer, quem tirou 10? Fulano. Quem tirou 8? Ciclano.
Quem é que tirou 2? Foi aquele lá, pronto, coitadinho que tirou 2, mas ninguém avalia o que levou ele a tirar o 2. Como é que ele chegou ao 2? Possivelmente falta de encorajamento, falta de compreensão, seja em casa, na família, enfim, aonde for. Então, é isso que é importante. Nós entendemos que o pensamento é importante. Então, o homem é aquilo que ele pensa. Nós temos que trabalhar nessa direção, oferecer elementos para ele. E a coisa mais interessante, as próprias escrituras sagradas estão repletas dessas mensagens. De exortações nesse sentido. De exortações nesse sentido. Né? Quer dizer, a importância que tem o que você pensa, como é importante você pensar bem, como é importante você fazer o bem. Porque aí entra a questão das atitudes. Lembra, falamos num programa, sim, quando você fala em hábitos, é importante nós lembrarmos das atitudes. Então as atitudes têm que ser cultivadas. Veja que o nosso jardim pode estar cheio de virtudes, vamos dizer assim, né? Para ser cultivadas, mas é importante. Então não há por que você não falar para uma pessoa, olha, cuidado com o que você pensa. Entra nesse sentido, Frater Elias, então, até temos um livro sobre isso, a questão do envenenamento mental, sim, que muitas vezes pode ser, sem a pessoa saber, ela pode estar sendo inoculado nela mensagens assim subliminares mais negativas, né? E aquilo fica fermentando. Então é preciso, como disse o Frater, consciência, tomar cuidado, estar vigilante. Exato. Então, veja, tomar consciência não significa que você está afastando de tudo. Uhum. Não significa que você está deixando de ter a sua religiosidade, que você está se afastando dos seus princípios. Uhum. Muito pelo contrário. Você está tomando consciência daquilo que é melhor, daquilo que você deve fazer para melhorar. E hoje, felizmente, nós estamos vendo o quê? Até as empresas estão dizendo isso. Você fez o melhor hoje, mas amanhã você pode fazer melhor ainda. Sim, mudaram o discurso, né? Mudaram o discurso. Não é? E isso nós vemos todo dia, já falamos em alguns programas, que a vida nos mostra isso através do dia e da noite. Não é assim? Todo dia nós acordamos e o sol está lá, mostrando para nós que é um novo dia. Essa irradiação toda, ou essa radiação toda, é justamente para nos mostrar que mais luz, novas luzes estão se fazendo. Mas nós temos que tomar consciência disso. Aí é que entra onde nós vamos buscar isso. Nas boas mensagens, não é? Nos bons livros, nas escrituras sagradas. Por que não? Até nos bons programas, TV, nos bons programas, nos bons livros, nas boas palavras, não é? Quer dizer, ouvirmos coisas boas, mas temos que pensar bem. Essa que é a questão toda. Não adianta você ouvir tudo isso, etc., mas a hora que você vai pensar, você pensa diferente. Eu sou um derrotado, eu não vou conseguir nada, amanhã vai ser o pior dia da minha vida. Quer dizer, eu sou jardineiro. Essa imagem do jardim é fantástica para todos nós. Então, quem cultiva o nosso jardim somos nós. Quem cultiva o nosso coração, o nosso cérebro, a nossa mente, somos nós. Mas nós ficamos esperando o quê? Os outros. E às vezes o que vem dos outros não é o melhor para nós, não é o mais adequado. Então por que não todo dia ao dormir eu dizer, meu Deus, amanhã será um novo dia e eu vou ser um novo homem, vou acordar melhor, mais forte, mais saudável e vou executar todas as tarefas que me forem colocadas diante de mim. Funciona? Funciona. Mas nós às vezes colocamos isso como se eu estivesse invocando coisas ou forças sobrenaturais e não sei o quê, e nos esquecemos do nosso jardim. Certo? É esse jardim que precisa ser cultivado. E veja bem, isso é uma dificuldade às vezes mesmo com estudantes rosacruzes, mesmo com estudantes de misticismo. Porque esse é um trabalho que nós viemos até aqui, nessa experiência atual, para nós fazermos. Só que nós estamos esquecendo disso, nos desligamos disso. Então você ouve o que bem entende, o que os outros querem colocar para você, porque aí a escolha é nossa. A opção é nossa. Veja que o jardim é nosso. Claro. Nós não podemos lançar nele qualquer semente.
Nós vamos escolher as sementes. Da mesma forma que temos a faculdade, o livre-arbítrio de trocar o canal da TV, se um programa não nos agrada, podemos ser seletivos no que nós recebemos também, né? Até, Frater, no que nós pensamos. Se vem um pensamento que não é o ideal, o adequado, nós temos que mudar. Veja que coisa mais linda, por exemplo, quando se fala nos salmos, nos provérbios, é justamente por isso. Qual é o objetivo deles, a finalidade deles? É mudar. Mudar a forma de que você está direcionando os seus pensamentos. A forma que você está direcionando as suas palavras. A forma que você está direcionando as suas ações. Então é uma forma de o quê? De você refletir. Quer dizer, você colocar o espelho diante de você e dizer, puxa vida, eu preciso cultivar alguma coisa melhor. Existem coisas melhores. Então essa imagem do jardim, ela é belíssima por causa disso. Então a nossa mente, o nosso cérebro, o nosso coração, para não dizermos os outros órgãos também que são importantíssimos, né? Claro. Que todos eles precisam ser cultivados. E um bom cultivo. A partir do momento que nós vamos fazendo isso, as coisas mudam. Vejam esse famoso livro que saiu agora há pouco, já falamos em alguns programas sobre a lei da atração. No fundo, é isto, gente. É entendermos que nós somos aquilo que nós pensamos, aquilo que nós cultivamos. E quem tem que fazer isso? Grande responsabilidade nossa. Nossa, por mais que às vezes você vá ouvir um belíssimo pronunciamento, um belíssimo sermão, tudo mais, mas o que fica é aquilo que você decidir a colocar no seu coração, ou aquilo que você aceitar que entre e fique no seu coração. Por isso a palavra encorajar. Não adianta você só bater no peito e dizer eu sou corajoso. Precisa saber o que está dentro do seu coração. Você tem que avaliar o que está dentro do seu coração, o que está dentro da sua mente, e aí vem o que você pensa. Uma vez nos fizeram uma pergunta, num dos trabalhos que nós chamamos de recolhimento interior, que foi o seguinte: Frater Elias, faz mal a gente ficar falando palavrões e só pensar em coisas ruins? Veja que coisa. Eu, sinceramente, nunca pensei que ouviria uma pergunta desse tipo. Quer dizer, então existem pessoas que só pensam nisso. É verdade. E claro que faz mal. Então isso estava refletindo aonde? Na vida daquela pessoa. Porque tinha N problemas. Mas nós ficamos colocando sempre aonde? Não, isso é o problema não sei de quem, é alguém que me rogou alguma coisa, é alguém que isso, é alguém que aquilo, mas nos esquecemos de fazer essa verificação. Tomarmos consciência dos nossos atos. É interessante que quando nós observamos as pessoas que estão sempre enroladas, né, sempre envoltas em problemas, quase que com uma situação repetitiva, é como diz o Frater, né, às vezes a causa não está nas circunstâncias, não está no mundo como ela pensa, não está na sociedade, não está nos outros, está nela mesmo, né, na forma como ela vem trabalhando a sua mente, no que ela vem emitindo e atraindo para ela. Né? E aí falta o quê? O Frater lembrou das circunstâncias. Muitos de nós ficamos nisso, né? Isso é força das circunstâncias, isso é força. O que falta é atitude. E atitude e hábito vem, se nós pensarmos bem, vem do coração. Então não tem como, é um posicionamento que nós cada vez mais temos que refletir e tomar consciência disso, gente. Não dá mais para nós ficarmos isso, aquilo e tal, e não nos voltamos para nós mesmos. Se a grande força está aí. Não quer dizer com isso não que nós estamos deixando de acreditar nas coisas mais lindas que existem. Sejam de ordem religiosas ou místicas. Mas muito pelo contrário, nós estamos fortalecendo isso. E quem é que está adquirindo força? Nós. Está nos sendo dado forças a nós. Não tem aquela frase? Batei e abrir-se-vos-á? Sim. Agora nós temos que bater bem. Não é uma batida ofensiva. Precisa ser uma batida amorosa, carinhosa e assim por diante. Claro. Mas temos que tomar. Então, cultivemos essa imagem do jardim. Porque o jardim é uma coisa muito forte em todos nós. Pode observar que Curitiba
é uma cidade, vamos assim dizer, de certa forma, bem vista onde você vai, seja no Brasil, seja no exterior, devido ao quê? Aos jardins, às flores. As pessoas dizem que coisa mais linda, você passa nas casas, todas elas têm flores, tem jardins, tem azaleias, tem isso. Veja que o jardim tem uma força na nossa vida. Só que nós precisamos cultivar esse, não é só o jardim terrestre, mas também o celeste. Precisamos cultivá-lo. Seria interessante, então, Frater Elias, para aqueles, os que são rosacruzes já são instados a fazer isso, né? Para os nossos amigos que ainda não são, de repente dedicar todo dia, alguns minutinhos, não precisa ser horas, para fazer essa higiene mental, essa avaliação, como é que está meu pensamento, no que eu tenho entretido minha mente e fazer, mas não deixar de fazer, tornar isso um dever diário, né? Há tempos atrás, se dizia que nós devíamos fazer isso ao final do ano. Ao final do ano. Aliás, existem tradições, né? A tradição judaica fala muito nisso. Fala bastante nisso, é verdade. Que você, no final do ano, em determinado momento, em um determinado dia, você deve fazer uma avaliação de como foi o ano todo. Hoje, então, nós já sabemos que isso deve ser feito a todo momento. A todo momento nós temos que fazer essa verificação, não é? Como é que eu agi? Como é que foi minha atitude? Como é que foi? Eu realmente respondi como deveria ser? A Madre Teresa de Calcutá dizia o seguinte, que a toda situação, a todo momento que nós vivemos, é importante que a pessoa que teve contato conosco saia mais feliz, mais alegre. Isso é muito interessante. Olha que coisa interessante. E olha, Frater Elias, tem uma informação aqui, a gente já sabe, já desde a década de 60, né, com o avanço da medicina psicossomática, que muito do que nós pensamos e nós internalizamos acabam se materializando em doenças. Isso já está estudado, isso não é mais passível de discussão, porque já está praticamente comprovado. Agora, eu recentemente tomei conhecimento com relação ao câncer, né, que é uma doença que ainda não foi completamente desvendada, do que está sendo chamado de psico-oncologia, que é um estudo que está provando que às vezes o câncer pode ser invocado dependendo do tipo de pensamento longamente cultivado e também durante o tratamento do câncer, dependendo do tipo de pensamento que a pessoa escolhe manter, o tratamento pode correr mais suavemente, mais rapidamente ou pode não ter... né? É a questão do estresse. Que coisa isso, né? Se nós observarmos bem, é o estresse. O estresse. É um posicionamento inadequado nosso diante do que das situações. E às vezes mais delicado ainda, diante de nós mesmos. Veja, em razão do quê? De nós termos a coragem de realmente nos vermos, nos aproximarmos um pouquinho mais de nós, tomarmos consciência disso. Veja, tem pessoas que às vezes são agressivas, mas elas não têm consciência da agressividade dela. É verdade. A maior parte das discussões entre os casais, a agressividade principalmente por parte do homem, não é? O que ocorre? Muitas das vezes ele não tem a consciência que deveria ter daquela agressividade. Então ele precisa dar uma paradinha e tomar consciência disso. Do que o leva a ser tão agressivo? Mas ele precisa confiar. Aí entra a questão até do encorajamento, de nós o encorajarmos, para que ele adquira autoconfiança, autoestima e trabalhe isso. E à medida que ele tomar consciência e mudar a sua maneira de pensar, estejamos certos de que essa agressividade diminui. Agora um ponto interessante, Frater Elias, para a pessoa que está nos vendo aí. Quando nós passamos a fazer essa higiene mental e com relação àquelas notícias negativas que são inevitáveis, que nós não conseguimos evitar de receber, como é que a gente recebe isso? Tem que estar blindado ou recebe, daí processa, né? Quando nós não conseguimos evitar de estarmos às vezes no meio de uma situação negativa, impactante. É verdade. Porque a vida nos oferece às vezes essas experiências, né? Veja, Frater Jamil, isso a ordem também nos coloca de uma forma bem clara. E já tem elementos dentro da própria psicologia hoje que demonstram o quanto isso é delicado. Quer dizer, você querer colocar uma couraça em você para dizer que você não foi atingido. Não é? Que nós temos que entender que nós somos humanos, então temos que enfrentar as coisas com naturalidade. Se você tem que chorar, vamos chorar. Se você tem que ter uma reação emocional, isso
você precisa tê-la, entendeu? Porque a couraça é o que vai levar a uma situação muito mais delicada. Mais negativa. Está entendendo? Porque vai te distanciando das outras pessoas. E mais delicado, te distancia de você mesmo. Então nós temos que entender que nós fazemos parte do mundo, fazemos parte da vida, os outros fazem parte disso. Então o dividir, o compartilhar, o participar, veja, nesses problemas, o que demonstra? Que às vezes há uma falta de integração. O que é importante para essas pessoas que têm essas dificuldades é justamente que elas têm dificuldade de se integrar. Não é só se integrar com os outros, integrar consigo mesmo. Então veja que coisa interessante, que nós temos que aprender também, já falamos isso num programa, aquela famosa mensagem belíssima, máxima, né? Amai aos outros, como assim, amai ao próximo como a si mesmo, né? Então assim como nós aprendemos que aprender a amar o outro, nós temos que aprender principalmente a nos amar. Essa é uma forma de nós nos integrarmos a nós e a tudo, ao todo, ao cósmico, ao cosmos, ao universo. Agora, se você coloca uma couraça, você está simplesmente se engessando, você está simplesmente se distanciando de tudo. E mais delicado, se distanciando de si mesmo. Então, nesse caso, Frater Elias, a pessoa não deve fugir, por exemplo, dessa experiência quando ela se apresenta, né, se ela for negativa, mas também não permitir que ela fique fermentando dentro dela, de repente, né? Recebe, tem a reação adequada, como disse o Frater, se sentir a necessidade de chorar, ou de não sei o quê, mas não insistir naquilo. E precisa entendê-la, né? E isso é muito comum, por exemplo, na questão, que aí voltamos à ordem novamente, a questão da morte e da transição, né? Quer dizer, você vê morte soa diferente de transição. Se você começa a ter uma percepção, uma compreensão, um entendimento do que realmente seja a transição, não tem a menor dúvida que você vai enfrentar a situação de forma diferente. Claro. Entendeu? Então tudo, daí a importância do conhecimento, de nós colocarmos boas coisas dentro de nós. Seja através de tradições místicas, ou de tradições religiosas, ou de conhecimentos de autoajuda, né, que desenvolvam a nossa autoconfiança, a nossa autoestima, e assim por diante. Mas nós precisamos colocar isso dentro de nós, ou descobrirmos aquilo que já está dentro de nós, recordarmos um pouquinho mais das nossas origens. Tudo se resume, né, Frater Elias, no trabalho de autoavaliação, de autoconhecimento, já é uma, vamos dizer assim, uma ordem antiga que já vem aí antes da Grécia, mas ficou muito marcada na questão do templo de Apolo em Delfos, né? Ou conhece-te a ti mesmo, né? Que é uma coisa que vem sendo falada e repetida, mas poucos ainda se dedicam a essa arte, né? Mas do autoconhecimento. Né? Viu, Frater Jamil, felizmente hoje, o que é que nós estamos vendo? Que a gente está tendo mais coragem, vamos dizer. Há um encorajamento para se falar sobre tudo isso. E isso é importante, porque sem esse elemento, ou vamos dizer assim, sem essa virtude, não tem como, porque ela faz parte das demais virtudes. Então ela precisa estar integrada. Então veja que coisa interessante, as coisas não estão isoladas. Integração é um fenômeno natural. Não é isso? É um fenômeno natural. Então para nós resolvermos as coisas, não é nós nos escondermos, nós nos isolarmos ou colocar uma senhora couraça, não é? Um senhor protetor, que já estávamos vendo hoje que nem os protetores contra bala, contra isso, que funcionam mais. Né? Então nós temos que entender que isso precisa vir de dentro de nós. Isso precisa vir dentro de nós, essa coragem, essa força, essa vontade, esse bem, essa alegria, tem que vir de dentro. Essa que é a questão toda. Não tem outro caminho, né? Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Então temos que buscá-lo aonde for, mas temos que buscá-lo. E felizmente hoje já se fala mais nisso. Felizmente. Então a gente pode dizer o quê? Que realmente nós estamos sendo conduzidos e caminhando para enfrentar as situações cada vez de forma mais adequada. Não é? Com certeza. E lembrando agora, né, já nos minutos finais do nosso programa, que a Ordem Rosa Cruz, pensando nisso, também oferece os trabalhos e meditações abertas, Frater Elias, a não membros, né? Aqueles que não são Rosa Cruzes, mas querem experienciar, né, um pouco da meditação, entender um pouquinho melhor o que é isso. Aqui em Curitiba nós oferecemos essa experiência sem qualquer compromisso,
todo sábado às 16 horas, ali na nossa sede, no Bacaxeri, mas aonde há uma unidade, uma loja, né, um organismo afiliado da Ordem Rosa Cruz no Brasil, essa experiência está sendo oferecida, você pode procurar a Ordem perto de você e se informar, porque é uma coisa que pode ajudar nessa alquimia mental. Né? Ai, como, né? A meditação é vamos assim dizer, uma técnica especial para isso. Até mesmo porque você se coloca mais próximo de você. Né? Você tem que se colocar numa posição, vamos assim dizer, de silêncio, não é? Diríamos até de reverência, de respeito. Então veja quanta coisa começa a surgir, de sublimidade. E quem sabe nesse momento a gente receba a graça, né? Sem dúvida. E as coisas se transformam. E as coisas se transformam. Então é isso, Frater Elias. Mais um programa concluído. Semana que vem nós estaremos em feriado, então nós não faremos excepcionalmente um programa inédito, mas vamos repetir uns dos nossos programas aí já gravados, quem sabe esse mesmo. Desejando a vocês todos que tenham aí um bom feriado, que aproveitem para refletir bastante, para filtrar aquilo que vocês estão recebendo, para fortalecer em vocês esse lado, esse aspecto positivo tão bem falado, tão bem comentado aqui pelo nosso Frater Elias. Não é, Frater? Sim, sim, sim. Bom, a todos o que nós podemos, vamos dizer, né? Coragem, se encorajem e prossigam, que tudo pode acontecer de melhor na sua vida. Acredite nisso, confie. Até o nosso próximo encontro. Até lá.